A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal 4ª Região realizou uma aula inaugural de Direito Constitucional no auditório da Justiça Federal em Florianópolis. O evento, aberto a profissionais da área jurídica, teve o objetivo de discutir vários aspectos da Constituição Federal no julgamento dos processos em todo o país. Para ele, a revisão constitucional é necessária para a agilização da justiça brasileira. A Constituição foi sábia na sua redação originária. Ela estabeleceu que 5 anos após a sua promulgação deveria ser feita uma revisão, que foi em 94. Infelizmente perdemos essa oportunidade. Portugal e Espanha, os dois que também promulgaram constituições muito extensas, como a nossa, acho que até menores, a nossa ultrapassou. Poucos anos depois de elas terem entrado em vigor, eles fizeram uma grande revisão, enxugando o seu texto e corrigindo certas distorções. E a nossa Constituição, como muitos disseram, ela nasceu velha em muitos aspectos. Não é à toa que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e prosseguindo nos demais governos, se fez sucessivas atualizações da Constituição, principalmente na ordem econômica, né? Mas eu diria que outras precisam. A reforma judiciária, ela precisa prosseguir. Não é possível no Brasil que nós tenhamos 4 instâncias. Nenhum país do mundo existe isso. E isso demora o julgamento das causas. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que já ganhou um poder de selecionar as causas que examina, deveria examinar só as questões de grande relevância do país, que é o que está fazendo agora. Mas o STJ, por exemplo, não recebeu esse poder. Ele está... Há uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, para que ele só julgue causas relevantes. A ministra Isabel Galotti há pouco me dizia que só este ano o STJ recebeu até agora, nós não terminamos setembro, 200 mil processos. Não tem tribunal que consiga julgar isso. 200 mil processos. Então, eu estou há 12 anos no TRF da 4ª Região e julguei como relator 100 mil processos. Esse número não é para me elogiar, esse número atesta a falência do sistema. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Carlos Veloso, foi um dos convidados especiais para proferir uma palestra sobre direito fundamental à igualdade na jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal. A Constituição afirma que todos são iguais perante a lei, todos são iguais na lei, homens e mulheres devem ter tratamento igualitário. Então, homens e mulheres, todos afinal, devem receber tratamento igualitário. Igualdade perante a lei e igualdade na lei. Agora, esse princípio se resume, se concretiza no tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não é verdade? Em que casos, por exemplo? Veja, se é assim, o importante é você descobrir quem são os iguais e quem são os desiguais, a fim de tratá-los igualmente e desigualmente, como dizia Rui Barbosa, acrescentava Rui Barbosa, na medida em que se realiza a igualdade. Outro assunto abordado no encontro foi a necessidade de uniformizar a interpretação da Constituição Federal. O Brasil é um estado federal composto por muitos estados, um país muito grande, e cada estado federal tem o seu poder legislativo, o seu poder judiciário e o seu poder executivo e aplica uma mesma lei, uma lei federal, como por exemplo o Código Civil, que tem importância na vida diária de todos nós. Essa lei federal é aplicada pelos tribunais de todos os estados, de cada um dos estados. É importante que haja um tribunal de superposição, um tribunal que dê uniformidade à interpretação da lei federal para que o mesmo artigo do Código Civil seja interpretado da mesma forma, seja no Rio Grande do Sul, seja no Amazonas. Evita, que os processos fiquem tão demorados, para o julgamento. Exatamente, porque na medida em que o STJ dá um parâmetro de interpretação de cada uma das leis, os tribunais
espalhados por todo o país, e também as instâncias abaixo dos tribunais, os juízes de primeira instância vão ter um norte para decidir de forma que os direitos dos cidadãos sejam equivalentes onde quer que eles estejam no país. Para o procurador da Câmara Municipal de Florianópolis, o debate é importante para a democracia. Este evento que nós estivemos participando junto com a Justiça Federal, na realidade trata das isonomias de um estudo bem balizado sobre as decisões que os tribunais federais têm tirado em todo o país, tendo como pano de fundo a Constituição Federal e o tratamento isonômico. Foi o que deu para perceber nesse momento. Tanto as colocações feitas pelos ministros presentes, quanto pelos desembargadores federais, foi no sentido de se acautelar, de se observar bem as decisões a serem tomadas, mas o fundamental é que tenha assim, uma segurança nas decisões e de que elas sejam efetivamente cumpridas dentro dos rigores que a lei assim o determina. Além do mais, se vislumbrou um estudo próximo agora sobre o artigo 5º, sobre o tratamento igualitário, sobre questões homofóbicas, questões religiosas, questões até referentes a tributos, né? São todos elementos que compõem então esse estudo que nós viemos aqui obter conhecimento e cultura jurídica junto à Justiça Federal.